graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós daremos sequência ao estudo do Salmo 107. E iniciávamos este tempo explicando que Jesus não veio ao mundo para suprir necessidades da humanidade. E hoje vamos avançar um pouquinho mais neste entendimento. Explicávamos aí quando em Marcos ele mostra que os discípulos, quando o encontram, dizem: todos te estão buscando. Ele havia feito milagres, no dia anterior ele havia curado a sogra de Pedro, ele havia curado um leproso, ele havia feito obras poderosas de cura, de libertação, libertou um endemoniado. E no momento em que os discípulos encontram a Jesus e dizem: estão buscando você, todos te buscam, ele diz: vamos daqui para outros povos, outras cidades. E pode parecer uma atitude de uma falta de empatia, falta de estar realmente compadecido da necessidade das pessoas. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isto, porque de forma nenhuma eu creio que alguém gostaria de servir a um Deus que não esteja com empatia e nem com compaixão pelas suas necessidades. E hoje nós justamente vamos falar sobre algumas das necessidades que todo ser humano tem. Salmo 107, versículo 4, em adiante, até o versículo 9, ele vai dizer assim para nós: andaram errantes pelo deserto e pelos ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Aqui nós vamos começar a entender que existe aqui um ciclo que vai se repetir durante este salmo em outras circunstâncias de necessidade. Aqui era muito clara a necessidade deles e nós decidimos chamar isto de a solução para as injustiças sociais. Por quê? Porque nós achamos injusto socialmente que alguns tenham muitas casas e que nem possam morar em todas, mas eles têm inclusive mais de uma casa própria, podem desfrutar a casa no estilo, do jeito, com a condição que ele quer, e outros estão em condição de rua, vivendo debaixo de uma marquise ou sem ter aonde se abrigar no momento de chuva, de frio. Uns com fartura, comendo o que desejam, jogando fora comida, inclusive, porque nem podem consumir tudo aquilo, e outros pedindo, mendigando o pão. E também a água, não a sede que vem pela falta de uma água. E eles estavam nessa situação. E aí você vê, inclusive, que andam por caminhos ermos, ou seja, solitários. Eles estavam errantes pelo deserto. E mais embaixo ele diz que estavam sem ter uma cidade. Eles não tinham, no versículo 7 diz, para que fossem a cidade que habitassem, porque eles estavam errantes no caminho. E no deserto, lá não tem cidade, não tem casa, não tem nada. E estavam aí nessa solidão, nesse caminho solitário, perigoso, com fome e com sede. Estando nesta situação de angústia, de necessidade extrema, eles fizeram algo.
E a primeira coisa que nós necessitamos entender, a primeira coisa deste ciclo é quando existe uma necessidade na minha vida. A segunda coisa é que eles decidiram clamar ao Senhor. E clamor fala de uma necessidade extrema, uma necessidade interior que é algo que está por em cima de qualquer outra coisa naquele momento. Então, este clamar ao Senhor vem de uma necessidade interna, uma prioridade, que é o que Deus busca daqueles que o buscam para solucionar seus problemas. E este clamor, disse aí, que foi ouvido por Deus, quando é feito nestes termos. E ao clamar a Deus, Deus respondeu à oração, o clamor deste povo. E justamente diz aí que a resposta é que ele entrega as três necessidades básicas de um ser humano: abrigo ou habitação, a comida e a água. Ele saciou a sede. Também supriu a necessidade do que estava com fome. E conduziu eles por um caminho certo para chegar naquela cidade onde eles teriam casa, habitação, abrigo. Mas é interessante notar que, quando ele diz aqui, então na angústia, versículo 6, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E aí vem a resposta: conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. E aí vem o outro ponto deste ciclo. É a minha necessidade, o meu clamor, a resposta de Deus e render graças. Aqui ele diz no versículo 8, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Então, ele diz que o fato de eu receber a resposta de Deus para as necessidades produzirá gratidão ao ponto que eu renda este tributo a Deus, esta graça. Eu estou dando a minha gratidão, a minha adoração, porque eu entendo que Ele foi a minha provisão. E aqui está a resposta, que vamos estar mostrando em cada uma das situações. Jesus não veio para suprir a necessidade. Por quê? Porque Ele quer ser a sua provisão. Se Ele entregasse as coisas que necessitássemos, sem que nós tivéssemos este clamor e esta necessidade dEle, da resposta dEle, da atuação dEle, do mover dEle, nós seguiríamos tendo necessidades e acudiríamos somente para receber aquilo que queremos. Mas no momento em que eu entro em um clamor com o Senhor para pedir solução para uma situação que estou vivendo, e eu dependo da minha confiança nele para resolver esta situação, isto muda todo o quadro, isto faz com que eu entre em um relacionamento íntimo de carência dele, mais do que ele me pode dar. E isto é importante que a gente entenda. Jesus veio para pregar este reino, pregar de que existe um rei que quer convidar nós para sentarmos à sua mesa e para sermos participantes da sua realeza e para vivermos na sua casa e para usufruirmos de todos os bens que são dele, que ele quer compartilhar com a gente, para dar a nós tudo que nós precisamos segundo a riqueza da sua glória. Filipenses 4,19 nos diz que ele suprirá todas as suas necessidades
com a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. Então, Jesus não veio somente para dizer: aqui está a comida, aqui está o pão, aqui está a roupa, aqui está o sapato, aqui está a casa. Não. Ele não é um banco que deu um empréstimo para nós. Não. Ele quer ser o esposo que toma a frente e que provê para toda a necessidade da sua esposa de forma responsável, assídua, permanente, eterna. Esta é a forma como ele quer. Ele quer ser a nossa provisão. Aquela pessoa que, quando você está confiado de que não importa o que venha, se ele estiver aí com você, tudo vai estar resolvido. Isto é o que ele quer. Que mais que ter a bênção que ele quer entregar e que vai entregar para todo aquele que esteja dependendo dele, ele quer que nós, principalmente o nosso querer seja conviver e usufruir dele. E aí, mesmo que falte alguma coisa, ou que não seja exatamente aquilo que eu desejei, ainda assim eu estarei rendendo graças, porque eu sei que ele está fazendo o que é melhor para mim. E agora vamos entender, estamos falando de 3 temas: casa, habitação, o abrigo, comida e água. São 3 coisas que são necessidades básicas de um indivíduo: a casa, a comida e a água. A fome, o abrigo, a fome e a sede. Na primeira parte, quando nós falamos de abrigo, o que nós recebemos quando nós temos a Jesus como nosso provedor e da provisão? Ele é a nossa provisão. Mirem o que diz o Salmo 84, no versículo 3 e o 4, ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, existe um abrigo, uma habitação, que quando eu estou em convivência com Cristo e quando Ele é a minha provisão, ainda que eu não tenha uma casa física no meu nome, que seja minha, que me dê a segurança de que eu não vou ter que dormir na rua, esta pessoa que conseguiu chegar a este nível, ela vai se sentir abrigada. Porque ela diz aqui: o pardal encontra casa, a andorinha faz um ninho para ela, para que eles possam acolher os seus filhotes e estarem aí abrigados. Agora, eu encontrei os teus altares, Senhor meu, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Isto é o que Deus necessita. Que nós, antes de termos este ânsia, este anelo, esta busca de comprar uma casa para poder dizer que eu já estou estável porque tenho minha casa própria. Não estou dizendo que não seja necessário. O que eu estou dizendo é que isto não pode anteceder ao sentimento de estar abrigado debaixo da proteção de Deus e neste lugar, neste altar, que é o lugar onde nós nos encontramos com Ele, o lugar onde nós temos o nosso tempo de devocional, de conhecer a sua palavra, de compartilhar com Ele a nossa vida, de render graças a Ele pelo que Ele é para nós. Isto traz este abrigo, esta condição de que eu possa estar segura, protegida. Esta é uma forma de encontrar habitação. E quando você vai, aí Jesus em Novo Testamento, em João, no capítulo 14, veja o que ele diz aqui, no versículo 1 ao 7, ele diz:
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabei o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Então aí nós temos que Jesus é a provisão. Jesus é este caminho para que eu chegue a esta habitação. E isto é o que ele quer, que primeiro isto habite a minha alma, seja a minha segurança, e através disto chegue a provisão da minha casa própria. E vai chegar. Se você ainda não tem a sua casa própria, esteja um bom momento para que você diga: Senhor, eu quero estar descansada nos teus átrios, nos teus altares. Eu sei que tu tens algo que é eterno, que é a casa onde vou estar, que é a casa do Pai, onde eu vou ter o meu lugar definitivo na eternidade. Mas eu sei que neste tempo, assim como fizeste com aquele povo que saiu do Egito, de entregar a eles uma terra que mana leite e mel, com alimento, com água, com provisão e com casas, também tu tens poder para fazer na minha vida. E já está resolvido o problema da casa, habitação, do abrigo. Agora nós temos um segundo problema. Diz que eles estavam com fome. E a fome é uma necessidade urgente nos dias de hoje. Nós temos a produção de muito alimento. E quando você vê, existe também uma infinidade de pessoas em estado de desnutrição. E olha o que ele disse em João, no capítulo 6, versículo 35. Ele diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aí está. Suprir a fome e a sede é Deus mesmo. Uma vez mais ele diz: Eu sou. Assim como ele disse: Eu sou o caminho, ele diz: Eu sou o pão. E também dirá e diz: Eu sou a água da vida. E aqui ele diz: o pão. Então, se nós temos em Jesus o pão da vida e a água da vida, e ele diz que aquele que vem e que toma e come dele jamais terá esta sede e esta fome. Ele não está dizendo que se você tem ele, nunca mais você necessitará comer comida ou não necessitará beber água. Não, você vai ter provisão sobre a sua mesa. E existem inúmeras promessas na palavra de Deus que ele dará o melhor da terra para o seu povo. Entendendo que, inclusive, ele diz em sua palavra, dicta e deixa escrito que tipos de alimentos eu devo consumir para ter saúde física, energia, força, disposição. Porém, aqui ele está mostrando uma vez mais o que estamos dizendo. Sua prioridade, e ele veio a este mundo não somente para entregar a nós o pão, a água que perecem. Ele quer que nós entendamos que o princípio para ter suprido todas as necessidades fisicamente é como que criado de suprir a minha necessidade desde o meu espírito, passando pela minha alma, e aí se materializará a nível físico. E isto é o que nós queríamos deixar para o conhecimento seu neste dia. Deus, ele fez uma obra completa. Ele quer entregar muito mais do que simplesmente coisas.
ou até mesmo a alguém que você necessite um relacionamento. Não. Ele quer que você tenha a plenitude, viva em plenitude. Para isto, você necessita receber a Ele como a provisão, e a partir dele vai brotar para você e para todos os que estão próximos de você a provisão material para todas estas necessidades. Quando isto aconteça, é necessário que você faça, como diz aí, que você renda graças a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Versículo 8 do Salmo 107. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. É importante que você entenda que sempre haverão os pobres nesta terra. Mesmo Jesus estando fisicamente, houve situações em que as pessoas simplesmente buscavam a Ele para receber aquela comida, aquele pão que Ele havia multiplicado, o peixe, mas não queriam Ele na sua vida. Existe essa mesma situação hoje? Muito mais. Existem pessoas, inclusive, que se atribuem a si mesmos o poder de ter e estar até melhor que os demais. E ao fazer isto, mais adiante, neste mesmo salmo, vamos entender a postura que acontece com aquele que crê que a provisão para a sua casa, para o seu alimento, para a sua água, é por seu próprio esforço, e porque trabalha, tem e pode gastar e comprar e fazer e desfrutar. Queremos terminar este tempo com um entendimento que Deus nos trouxe. E deixo com vocês uma outra frase. Da liberdade do escravo para escravo da liberdade. Que significa isto, Marildes? Este povo saía do Egito, lugar onde eles haviam sido escravos, mas eles se sentiam livres estando no Egito. Por quê? Porque eles faziam o que queriam, na hora que queriam e do jeito que queriam, falando da sua alma. E agora, o que Jesus nos propõe é que nós sejamos escravos da liberdade. Qual é esta liberdade? Fazer o que Deus manda, do jeito que Deus manda e na hora ou no tempo que Deus manda. Isto é, ter a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Isto é, receber a Ele e ter Ele como a nossa provisão. Aquele que sabemos que é a pessoa que sabe como devemos fazer, o que devemos fazer e que hora ou em que tempo devemos fazer. Quando eu me submeto a isto, eu estou vivendo a verdadeira liberdade. Mas no momento em que eu começo a querer fazer as coisas do meu jeito, nas minhas forças, na minha hora e o que eu quero fazer, eu me transformo em uma escrava ou uma pessoa que se diz que está em liberdade, mas é uma liberdade de uma escravidão da dependência destas coisas. Então eu me transformo em alguém que acho que ser livre é quando eu trabalho e eu luto para ter aqueles bens, aquelas coisas, ou para conquistar aquela pessoa, para estar comigo, e isto se transforma em algo que eu quero ter para dizer que sou livre, porque eu posso ter tudo isso. E estou enganada, porque nunca serei saciada nesta necessidade, que é uma necessidade de um escravo. Estou escravizada pelas minhas necessidades. Jesus não quer isto. Ele quer que eu seja escrava da liberdade, de depender dele, de entregar a ele, de descansar nele, de estar totalmente confiada de que ele se responsabilizará por resolver todos estes problemas. Minha única função, meu único trabalho será louvá-lo, render graças a ele, clamar a ele e depender dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.